Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, neste momento que nós iremos abrir a Tua Palavra, para nela buscar respostas, buscar princípios que possam nos ajudar a conduzir a nossa vida, especialmente a nossa vida espiritual. Nós clamamos que Teu Espírito Santo nos abra a mente, que nos faça entender qual é a Tua mensagem para nós nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite nós vamos estudar o capítulo 15 de Mateus, versículos 29 até o 39. Mateus 15, 29 até o 39. Esse texto ele relata importantes milagres que Jesus realizou durante o seu ministério. E nesse estudo, nós buscaremos respostas para duas perguntas, né? Normalmente, quando nós fazemos esses estudos aqui, na minha própria Bíblia, já nos induz a uma conclusão, né? Diz assim: Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. E na segunda parte, a segunda multiplicação de pães e peixes. Então, quando nós vamos preparar um estudo bíblico, esses subtítulos que não são inspirados por Deus, mas pelo autor dessa versão, eles nos induzem. Olha só, Jesus curou muitos enfermos e Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus tem um poder sobrenatural. Mas eu queria desafiar os irmãos a ler esse texto com outros olhos. É verdade que Jesus Cristo é poderoso para curar, até para ressuscitar, né? E para multiplicar pães, peixes e todos os recursos que nós dispomos. Mas o que ocorre? Vamos tentar identificar aqui ou responder duas perguntas. Primeiro, qual o propósito de Jesus curar aquelas pessoas? E o segundo, o que motivou Jesus a realizar a segunda multiplicação de pães e peixes para alimentar a multidão faminta? É muito importante que nós tenhamos essas respostas, porque senão nós vamos acabar caindo para o lado das igrejas da prosperidade, porque o Jesus que eles apresentam é o Jesus que cura, é um Jesus de milagres, e um Jesus que multiplica recursos, e fica aí. Mas, na verdade, esses temas, né, cura, a multiplicação, é o pano de fundo para algo muito mais importante. E é essas duas respostas que nós vamos procurar no texto desta noite. Aqui nós temos o mapa, né? As irmãs que não gostam de mapa, me perdoem, mas é importante para entender o texto. No último domingo nós vemos que Jesus, depois de ser confrontado ali na Galileia pelos fariseus e mestres da lei, ele subiu e foi para a Fenícia, para a região de Tiro e Sidom. Agora ele volta, vem descendo e chega em Decápolis, na parte sul do mar da Galileia, mas do lado oriental, não do lado ocidental. E o que nós vamos tratar nesta noite ocorre aqui. E terminado o texto de hoje, ele volta então para a cidade de Magadã, na Galileia. Então, ao retornar de Tiro e Sidom, o nosso Senhor chegou ao sul do mar da Galileia e subiu o monte. Ele mal chegou, ele sempre que chega procura ficar em um lugar tranquilo para orar, para interceder ao Pai, né? E vieram a ele grandes multidões, e trouxeram coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros com problema, e lhes puseram aos pés, e ele os curou. Graças a Deus que ele opera desse modo, senão estaríamos perdidos em nossas necessidades, nossas dificuldades e problemas, que ele resolve através do seu poder e da sua misericórdia. Muitas vezes multiplicando sim os poucos recursos que possuímos,
Assim também o Senhor proveu todas as necessidades daquela multidão, após o que ele partiu, atravessou o mar da Galileia e foi para a região de Magadã. Okay. Mas vamos ler o texto então, irmãos, para podermos nos aprofundar nessa mensagem desta noite. Então, a partir do versículo 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. 32. E achando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os 7 peixes, e dando graças partiu e deu aos seus discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, do que sobrejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Irmãos, como nós pudemos ver, o próprio texto nos informa isso, Esse processo todo levou 3 dias, nos quais Jesus manifestou grande compaixão pela multidão. E por isso ele realizou curas, milagres sobrenaturais e a multiplicação dos alimentos. Mas é importante nós percebermos o seguinte: nós estamos estudando aqui em Mateus o ministério do Senhor Jesus. E nós sabemos que o ministério do Senhor Jesus durou perto de 3 anos. Mas vamos arredondar para menos, vamos dizer que o ministério de Jesus durou 1000 dias. Se nós analisarmos os 4 evangelhos e procurarmos o que ele fez nesses 1000 dias, em apenas 35 dias ele operou milagres. Nos outros 930 dias ele não fez milagres. Ele ensinou, ele orou, intercedeu pelo povo, mas não tem registro nos 4 evangelhos de outros milagres, porque ele fez apenas 35 milagres. Ou seja, Jesus, em todo o seu ministério, ele realizou praticamente 1 milagre por mês. É o que nos leva a concluir aqui, porque se você buscar nos 4 evangelhos são 35. Ora, se o ministério dele durou quase 3 anos, é menos de 1 milagre por mês. Por que eu estou dizendo isso? O foco do Senhor Jesus, quando veio à Terra, não foi para resolver os problemas do mundo terreno, Doença, fome, falta de dinheiro, problema de relacionamento. Não, ele veio aqui para algo muito mais importante. Mas em algumas poucas situações, ele se deparou com situações que moveram muito o coração dele, ele teve compaixão, então ele agiu de maneira sobrenatural. Algumas vezes para mostrar ao povo que ele veio salvar, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E outras vezes, por extrema compaixão, ele operou milagrosamente
para resolver alguns problemas. A questão, irmãos, é que nos dias de hoje, parece que Jesus só veio fazer milagre e que a obra dele é fazer milagre. Basta você ir para a igreja, dar o seu dízimo, dar uma oferta, todos os seus problemas serão resolvidos. Mas eu quero deixar bem claro nesta noite que esse não é o principal, a principal razão do ministério do Senhor Jesus. Nós vamos avançar um pouco mais. Mas o que Jesus realmente deseja é que a atitude para conquistar o milagre, a cura ou a transformação tem que partir de nós. Então, se nós estamos buscando alguma coisa, nós temos que nos achegar a Ele. Ou seja, você precisa primeiro se posicionar, tomar uma atitude, chamar a atenção do Mestre, assim como fez aquela multidão, a colocar os doentes, coxos, cegos ao pé de Jesus. Estes, porém, esses milagres foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, nós temos que nos achegar a Jesus, temos que tomar a iniciativa, mas temos que ter a consciência que se Ele atende a nossa petição, se Ele resolve o nosso problema, é para que nós tenhamos vida em seu nome. E quando a gente está tratando aqui é de vida eterna e não de vida terrestre. Isso está registrado em João 20, versículos 30 e 31. Deus também pode lhe abençoar, apesar do endurecimento do vosso coração, para que possam compreender qual é a sua missão na terra. Qual foi a sua missão na terra? Aceitá-lo como Salvador e para que Ele realize não só a cura espiritual em nossas vidas, mas que também aprendamos a nos submeter à sua vontade. Ok, muitas vezes chegamos a Deus, clamamos, Ele tem compaixão de nós, Ele atende o nosso clamor, mas e vem o outro lado, não basta isso. Nós temos que aprender a viver submetidos à vontade do Senhor. É um complemento, não é algo momentâneo. Ele foi lá, ele resolveu o meu problema, eu estou curado, vou voltar para a minha vida normal. Não, Ele quer te salvar. E salvação implica em que você busque o crescimento espiritual a cada dia da tua vida, que você reconheça que você é uma criatura, que você foi criado para glorificar a Deus. E, portanto, como foi que Jó aprendeu? Eu conhecia só de te ouvir falar, agora eu sei que o Senhor conduz toda a minha vida, eu tenho que me submeter. Então, esse é um grande aspecto desse texto. Pode mudar? Jesus fez milagres que comprometiam os favorecidos no reconhecimento da vontade de Deus, da bondade de Deus em suas vidas e numa mudança de vida. Ou seja, quando Jesus curava alguém, Ele sempre dizia para a pessoa que se achegou a Ele e pediu e clamou e reconheceu que Ele era o Filho de Deus: a tua fé te salvou. E isso implica em mudança de vida. Não é apenas receber a misericórdia de Deus e tudo bem, volta à vida normal. Não, implica em mudança de vida. Outras vezes, Jesus resistiu em realizar milagres. Quando os judeus chegaram a Ele, mostra-nos um sinal, Ele se recusou, porque Ele não buscava a sua própria exaltação, Ele não buscava a sua própria glória, senão Ele faria isso durante os 1000 dias do seu ministério. Então Ele só agia no momento oportuno. Mateus 12, 28 nos ensina o seguinte: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou até vós. Então, quando Ele operava um milagre, expulsava demônios, é para deixar claro a todo o povo, que o reino de Deus havia sido estabelecido com a vinda dEle. Portanto, Jesus faz milagres para confirmar que o reino de Deus está presente
e anunciar a derrota definitiva de Satanás e aumentar a fé das pessoas. Os milagres sobre a natureza, ele age sobre as forças da natureza, acalma tempestades, são sinais do poder divino que atua em Jesus. Se estende para muito além do mundo humano, até as forças da natureza ele tem domínio. Os milagres de cura, os exorcismos, são sinais de que Jesus manifestou o seu poder para salvar o homem do mal que ameaça a sua alma. Ok. Então a primeira questão, por que os discípulos, que já tinham testemunhado anteriormente outros milagres de Jesus, agora novamente não tiveram a fé suficiente para crer que ele poderia fazer isso novamente, E nós podemos ver aqui no versículo 33 do texto lido. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Parece que os discípulos tinham memória curta, Parece que os discípulos têm o mesmo mal que nós temos, a memória curta. Deus age, a gente se esquece e a gente quer ter o controle novamente. Poucos dias antes, ou poucas semanas antes, ele já tinha feito a primeira multiplicação de pães e peixes. E os discípulos haviam testemunhado. E agora parece que eles se esqueceram. Usando a mesma frase: onde conseguirão aqui no deserto tanto alimento para fartar essa grande multidão? Memória curta dos discípulos. Vamos avançar. A primeira ideia que nós podemos tirar do texto é a seguinte: Jesus pode até vir te socorrer, mas o que Ele realmente quer é ouvir o seu clamor e a sua humilhação, reconhecer que você é pecador, reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele, pela graça de Deus, quer te libertar do pecado e te dar a vida eterna. Milagres de cura, de expulsão de demônios, de reconstrução de relacionamentos, controle das forças da natureza, é pano de fundo. Ele quer te dar a vida eterna. Esse é o ministério do Senhor Jesus. Mas vamos avançar agora e destacar os versículos 32 a 39. 32 a 39 relata a segunda multiplicação de pães e peixes. Eu já vi alguns estudiosos, ou pseudo-estudiosos, porque não precisa ser muito estudioso, afirmarem de que não é o mesmo milagre que foi descrito duas vezes. Ora, Mateus está escrevendo o Evangelho. No capítulo 14 ele fala de um milagre de multiplicação de pães e peixes. Aí no capítulo 15 ele se esqueceu e escreveu novamente, Mas tem gente que se diz estudioso e prega isso. Nada mais errado do que isso. A segunda multiplicação aconteceu em outro lugar, com um número diferente de pães e peixes, com menos sobras recolhidas, menos pessoas para comer e um rumo diferente tomado por Jesus imediatamente após o milagre. No primeiro, após despedir a multidão, ele subiu ao monte para orar sozinho e desta vez ele segue viagem acompanhando seus discípulos. Da primeira vez ele falou para os discípulos: vão. Ele despediu a multidão e passou muito tempo orando. Desta segunda vez não. Ele imediatamente acompanhou os seus discípulos. São dois milagres parecidos, assim como ele fez centenas de milagres parecidos. Quantos surdos ele curou, quantos coxos puderam andar novamente, aleijados, Quantos demônios foram expulsos. Então, ele aqui fez um outro milagre igual, ele multiplicou pães e peixes. Mas não sei se dá para os irmãos enxergarem essa tabela, o primeiro milagre e o segundo milagre. Onde ocorreu o primeiro milagre? Na cidade de Betsaida. O segundo, em Decápolis. Tempo que os discípulos o seguiam antes do milagre.
No primeiro milagre, 1 dia e meio. No segundo milagre, 3 dias. Qual foi a motivação do Senhor Jesus para a realização do milagre? Nos 2 casos, compaixão. Quantidade de pessoas, 5.000 homens no primeiro, 4.000 homens no segundo. Quem ofertou os pãezinhos e os peixes? No primeiro milagre foi um menino, no segundo foram os discípulos que levaram a ele. Oferta de pães. No primeiro milagre, 5 pães, no segundo, 7 pães. Oferta de peixes. No primeiro milagre, 2 peixes, no segundo, alguns peixinhos, não fala a quantidade. Sobras. No primeiro milagre, 12 cestos, no segundo milagre, 7 cestos. O primeiro milagre está registrado em Mateus a partir de 14, 13, e o segundo, Mateus 15, 32. Então acho que está claro que são 2 milagres distintos. Nos dois ele fez a multiplicação de pães e peixes. A segunda questão: qual a motivação que levou Jesus novamente a multiplicar pães e peixes para alimentar a multidão faminta? O próprio Senhor Jesus responde essa questão no versículos 32. Vamos ler novamente o 32. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. E os discípulos: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar a multidão? Ou seja, imediatamente os discípulos demonstram total falta de fé, porque já tinham presenciado há pouco tempo antes um milagre, e total falta de compaixão com a humanidade. Manda logo embora. Vamos ver o que eles disseram no primeiro milagre de multiplicação. Desembarcando ali, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos o que comer. Mas eles respondem: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E tomando então os 5 pães e 2 peixes, deu graças e fez a multiplicação. Então olha só, os discípulos estavam tão próximos de Jesus, mas não entendiam ainda qual era o ministério dele. Manda essa multidão embora, eles vão se virar no caminho, em alguma aldeia, vão achar o que comer. Mas Jesus, segunda vez, compadeceu-se da multidão. Então, essa segunda questão, o próprio Senhor Jesus, ele diz, a compaixão de Jesus pelo pecador e sofredor foi a motivação para essa multiplicação de pães e peixes as 2 vezes e também para as curas. A segunda ideia, compaixão. O que é compaixão? Compaixão significa um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal das outras pessoas, acompanhado do desejo de minorar, de reduzir o sofrimento, que nos move a tomar uma atitude de amor para com o sofredor. Então, compaixão é isso, Você se colocar no lugar do outro e ver o que você pode fazer para reduzir o sofrimento da pessoa. E não simplesmente, manda embora que eles se viram. Não, nós temos que estar agindo como Jesus. Nós não somos pequenos cristos, temos que agir como Ele. O que eu posso fazer para resolver essa questão? Esse é o desafio do texto, Mas vamos em frente. Como a igreja de hoje olha e age para com o pecador e sofredor? Quando eu falo aqui pecador e sofredor, eu estou falando dos membros da igreja, porque nós continuamos pecando e continuamos sofrendo. A Bíblia diz isso.
Nós não temos ainda um corpo glorificado. E o próprio Senhor Jesus, neste mundo passareis por aflições. Irmãos, é muito triste constatar que na prática a igreja cristã de hoje, eu estou falando da igreja invisível, né? A reunião de todas as igrejas, e também para o cristão de hoje, cristão de uma maneira genérica, ele olha para os seus irmãos querendo se comparar com outro e achar-se melhor, mais santo. Uma boa parte dos cristãos de hoje em dia nas igrejas, eles agem como verdadeiros fariseus. Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como aquele pecador. Então ele entra na igreja, um bando de pecadores, só ele é santo, na cabeça dele, né? Dizem que são melhores, que não pecam, e quem sofre é porque está em pecado, e por isso está sofrendo tanto, até o dia que ele passa a sofrer também. Essa é a triste realidade da maioria dos que se dizem cristãos nos dias de hoje. São os fariseus modernos, e lotam as igrejas. Pode mudar. Esses fariseus modernos, eles agem com desprezo, como fizeram o sacerdote e o levita, que se distanciaram daquele homem que havia sido saqueado. Não se envolvem para ajudar, não querem gastar tempo e nem dinheiro. Era exatamente o que os discípulos queriam fazer com a multidão faminta. Eu não vou me envolver com isso, não tem dinheiro para comprar, não tem o que comprar, eles que se virem. Afinal, foram eles que decidiram vir aqui atrás de Jesus. Por que que eles não trouxeram comida? Por que que eles não foram prevenidos? E por que não voltaram para casa mais cedo, ficaram aqui até agora para criar essa situação? Essa multidão é muito irresponsável, não é? Irmãos, nos dias de hoje, cristãos, para se autopromoverem, para querer aparecer mais que os outros, não é? Mais espiritual que os outros, fazem a mesma coisa. Vêm para a igreja e procuram defeito nos outros, fazem críticas e fofocas, sobre tudo e sobre todos. Ora, se ele está numa situação financeira, quem mandou ele comprar o carro? Agora se vira. É o olhar que os cristãos têm. Está sofrendo? Ah, mas eu conheço a história dele. Agora paga o que você fez. Agem com falsidade, mas querendo esfaqueá-lo. Essa é a triste realidade da maioria dos que se dizem cristãos nos dias de hoje. São fariseus modernos. Não tem um pingo de compaixão. Tudo bem, o cara está enrolado porque comprou o carro. Mas o que a gente pode fazer para minimizar o sofrimento? É o filho dele, é a filha dele que não tem comida em casa. Você vai simplesmente cruzar os braços? Não, deixa para lá. Ele que se vire. Ah, é? Eu falei para ele insistiu, agora se vire, se quebre. A gente ouve isso, irmãos, de cristãos dentro das igrejas. Mas vamos avançar mais um pouco. Qual é a real mensagem do texto que nós vimos hoje? Pano de fundo de Jesus fazendo milagres, né? Ele nos deixou nesse texto um exemplo de piedade, um exemplo de socorro. Quem foi que socorreu aquele homem que havia sido salteado na estrada? Foi um samaritano, o chamado bom samaritano, que todos conhecem a história. O samaritano, eles eram odiados pelos judeus. Não queremos saber de samaritanos, mas foi o samaritano que tomou uma atitude prática, foi lá e socorreu aquele homem. Irmãos, muitas vezes nós presenciamos não cristãos mais sensíveis, com mais compaixão do ser humano do que os próprios cristãos. Vamos nos lembrar qual a principal atividade da igreja primitiva: a importância de socorrer aos que sofrem.
Eles dividiam o pão, dividiam tudo, tinham tudo em comum. Eles intercediam uns pelos outros, eles oravam uns pelos outros. Por exemplo, permita-me perguntar para você, quando você entrou na igreja nesta noite, em vez de se preocupar com o seu próprio conforto, ou em vez de procurar ser servido com uma boa mensagem, com um bom louvor que agrade os seus ouvidos e a sua emoção, e um bom lanche no final do culto, será que você procurou atentar para os irmãos que estão presentes aqui? Olhar para o semblante de cada um deles, perceber se entre nós aqui nesta noite tem alguém realmente em sofrimento, alguém que precisa da nossa intercessão, alguém que precisa de uma oração, de alguém que precisa de uma palavra de conforto. Será que nós viemos para a igreja com esse sentimento? Será que esse irmão amanhã terá comida para dar para os seus filhos? Será que tem alguém enfermo na casa dele? Ele não tem condições de comprar o remédio? Será que ele está correndo o risco de perder o emprego? Por isso que ele está tão assim abatido e triste? Irmãos, a principal função do cristão é servir a igreja, socorrer, ajudar, orar, interceder pelos que estão em sofrimento. Demonstrar compaixão pelos irmãos não é uma responsabilidade do pastor, é uma responsabilidade de todos nós. Então, antes de vir para a igreja, pensando o que você vai tirar de vantagem nisso, venha para a igreja com humildade, com compaixão. De que maneira eu posso servir? Esteja atento a cada um dos presentes. A terceira questão. O que lhe motiva verdadeiramente a vir à igreja? Em igrejas maiores, tem adolescentes que vão à igreja, que tem uma menininha, filha do diácono, não sei o que é uma gracinha. Então, ele vai para a igreja, mas ele está pouco se lixando se vai louvar a Deus, se vai ouvir a mensagem. Ele quer que termine logo, para poder ficar lá na frente da menina, né? O que lhe motiva a vir à igreja? Você vem para cá para ser edificado e abençoado? Ou você também vem para edificar e abençoar? Uma igreja que edifica e abençoa é uma igreja que cresce muito, né? Essa é a principal função da igreja. Edificar os irmãos e abençoar os irmãos. Mas parece que nos dias de hoje, os cristãos só querem ser edificados, só querem ser abençoados, querem um bom lanche no final. Se o lanche está fraco, por que esse lanche hoje está ruim, hein? E já começa. O louvor hoje, você viu? Falhou lá o multimídia, aí tem que interromper o louvor. O líder de louvor fica lá 3 horas lá na introdução, a coisa não anda. Que falta de organização. Essa mensagem é muito meia boca. Eu queria ouvir alguma outra coisa. Eu queria ouvir dizer que Jesus vai me dar prosperidade, que eu vou conseguir uma nova casa, um novo carro. Mas o pastor só fala em pecado, só fala em arrependimento, só fala em compaixão. Irmãos, nós cristãos, nós temos que aprender isso. Quando a gente sai de casa para vir à igreja, tem que estar na nossa mente. O que Deus quer de mim nessa noite? Quem eu vou poder abençoar? Quem eu vou poder edificar? Quem está precisando de mim? E automaticamente você será abençoado por essa atitude. E a grande ideia, irmãos, o maior poder sobrenatural de Jesus não são as curas de enfermidades, as expulsões de demônios, o controle das forças da natureza, a multiplicação de pães e peixes. O maior poder sobrenatural de Jesus foi olhar para o ser humano pecador com compaixão, com misericórdia. E nós vamos encerrar esta mensagem com
com um momento de reflexão e oração silenciosa. Avalie o seu comportamento perante Deus e, se for o caso, peça perdão a Ele pelo seu egoísmo e pela sua falta de compaixão. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti com o nosso coração aberto, Pai. E nós reconhecemos que o texto desta noite é um desafio. Esse texto nos desafia a sermos verdadeiros cristãos. Esse texto nos desafia a desenvolver a compaixão e o amor ao próximo. Pai querido, nós confessamos que não estamos agindo corretamente e clamamos pelo Teu perdão e clamamos pela Tua força. Nos faça cada dia um cristão melhor, Pai. Tira de nós todo egoísmo, tira de nós toda falsidade, tira de nós toda crítica e coloque em nós apenas amor e compaixão pelos nossos queridos irmãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.